Assim, começa a Operação Brother Sam, de intervenção armada no Brasil caso houvesse resposta bélica de Goulart contra o golpe. Dia 31 de março, amanhecer do dia 1º de abril, houve o estopim de um movimento militar liderado pelo general Mourão Filho sobre as tropas de Juiz de Fora em direção ao Rio de Janeiro. Jango deveria se retirar o mais rápido possível. Esse era o começo da Revolução de 1964, coincidentemente, no Dia dos Touros. Tinha-se certeza que Jango reagiria militarmente como Brizola queria, dizimando aquela frota opositora. Porém, ele não reagiu, sem claros motivos. Mas o mais possível é que ele reparou a fraqueza de seu exército e fugiu para Brasília, onde não tinha apoio, continuando em direção ao Rio Grande do Sul. O homem, que era a favor de reformas que, de acordo com a população da época, levariam o Brasil a um país de primeiro mundo, em 30, 40 anos. O homem que bateu de frente com o imperialismo americano, e talvez só não quisesse derramamento de sangue. Os golpistas supunham que teria uma longa resistência, que não houve, contra o golpe. Mas se houvesse, seria necessário que um grande estado, como Minas Gerais, anunciasse que era contra o governo de Goulart, para dar aparência de uma certa constitucionalidade, legalidade à revolução. E assim, o presidente da Câmara assumiria, sendo esse Ranieri Mazzini. Eles seguiram um plano, porém, foi um golpe fácil que nem necessitou das forças navais dispostas pelos Estados Unidos. A mídia anunciou a tomada como o livramento dos trapos vermelhos comunistas que ameaçavam a liberdade no Brasil. E quando João Goulart chegou em Porto Alegre no dia 2 de abril de 1964, foi informado de que o governo dos Estados Unidos já havia reconhecido o novo governo brasileiro. Jango foi então aconselhado pelo general Argemiro de Assis Brasil para se exilar no Uruguai. O fato de Lyndon Johnson ter aprovado o poder imediatamente só levou o mundo inteiro a reparar que os Estados Unidos tinham apoiado e organizado o golpe militar no Brasil, pois a posse de Ranieri era ilegal, considerando que o argumento desta não podia ser a renúncia de Goulart à presidência, porque ele ainda não havia abandonado o país. Estava em sua fazenda no Rio Grande do Sul. Os Estados Unidos tinham um plano de contingência para o Brasil, que declarava que qualquer tentativa de mudar, por violência ou qualquer outro meio, o regime do governo brasileiro não seria aceito. E por votação do Congresso, o general Humberto de Alencar Castelo Branco, chefe das Forças Armadas, considerado um militar competente e respeitado, além de devoto católico e admirador dos Estados Unidos como defensor da liberdade, assume, dia 15 de abril de 1964, como presidente da República. E, com Vernon Walters, a gente da CIA planejou tudo, sabendo quem ficaria ao seu lado e quem não. Por conta disso, Walters foi mantido na embaixada e promovido por ser também amigo de Castelo Branco, sendo que logo em seguida de diversas conversas consideradas confidenciais pelo general, seu amigo chegava em casa e mandava um telegrama aos Estados Unidos, contando tudo o que fora dito. Também foi eleito como embaixador do Brasil nos Estados Unidos Juraci Magalhães, que pronunciou a célebre frase: "O que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil", e se responsabilizou da censura de veículos de comunicação. Comunistas e elementos de esquerda estavam sendo presos e torturados por todo o Brasil. Começava a Operação Limpeza, que prenderia milhares de civis por atividades supostamente de esquerda, e políticos seriam caçados, entre eles Rubens Paiva, que foi assassinado na prisão algum tempo depois. Teria, como primeiro ato, a suspensão de direitos políticos de mais de 400 pessoas, condenadas a anos de prisão. Como segundo ato, seriam extintos os partidos políticos, sendo agora feita eleição indireta. Por mais que a eleição de 1965 tenha sido cancelada, mantendo Castelo Branco no poder, o chamado movimento ou luta armada, que representava a resistência com grupos como o MR8 e o ALN, começa a crescer. Mas é legítimo? Segundo a Declaração Universal dos Direitos dos Homens, resistir à opressão é um direito, mas resistir à opressão de forma armada, sendo retratados como terroristas, devolvendo na mesma moeda? Aí encaixaria então a fala de Gandhi: olho por olho só faz o mundo inteiro cego. E com essas ações o governo só conseguiu mais argumentos para a criação de leis que os favorecessem nessa suposta contra-revolução. Por exemplo, em 1967, há a posse de Arthur da Costa e Silva. Em seu mandato é criado o AI-5, em que o presidente da República podia decretar o recesso do Congresso Nacional, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, que só voltariam a funcionar quando o próprio presidente convocasse as organizações. Durante o recesso, o Poder Executivo Federal, Estadual ou Municipal cumpriria as funções do Legislativo. Também houve a criação de leis como a Lei de Segurança Nacional,
que dá o poder para caçar, demitir, aposentar, prender ou remover qualquer cidadão que fosse considerado suspeito, sem prévia revisão judicial. Era a substituição da Constituição de 1946 pela de 1967, que favorecia de todos os modos o novo regime. Aí é pra valer. Ou você era a favor, ou você era acusado de subversão. A chamada luta armada entra em seu período de maior vigor, tendo na medida dos anos diversas pessoas de influência participando, inclusive uma mulher que no futuro viria a ser nossa presidente, Dilma Rousseff. Nesses movimentos, as pessoas adquiriam codinomes e assaltavam, sequestravam, matavam em nome da oposição à ditadura. É com isso que penso em uma das falas do filme O Que é Isso, Companheiro?, em que um dos atores declara que os militares são uma das pontas de uma ferradura e estes grupos a outra. E por mais que pareçam tão distantes e diferentes, estão próximos. Porém, outras formas de luta pacífica ocorreram, como protestos, tendo a participação do ex-presidente Luiz Inácio da Silva, Fernando Henrique Cardoso, entre outros, e mobilizações artísticas como peças, músicas e criações como as de Cildo Meirelles, que escrevia em garrafas de Coca-Cola com silk em branco, sendo só visíveis quando cheias. Este homem, em 1975, também seria responsável pela frase "Quem matou Herzog?", carimbadas em notas de cruzeiros, dinheiro da época, em referência a um jornalista que morrera torturado. Liberdade não era uma palavra que podia ser usada para o que acontecia no Brasil, pois começaram a ser cortados a liberdade de imprensa, discussões, protestos e reuniões, ou seja, o básico de uma democracia. Formaram-se núcleos de espionagem pelo Brasil inteiro, tendo inclusive pessoas do Serviço Nacional de Informações infiltradas em grandes corporações para manter estas a favor do governo militar. Todos os presidentes tinham uma articulação profunda com esse sistema. Eles formavam as comissões responsáveis pelo interrogatório, prisões e torturas que aconteciam no Centro de Operações de Defesa Interna. Criou-se uma imagem muito negativa dos Estados Unidos no país, já que eles estavam metidos em todos os lugares. Por esse motivo, é sequestrado o embaixador americano, que é acusado de apoiar o regime militar. Se seguissem duas condições, ele seria livre. Caso contrário, seriam obrigados a cumprir a justiça revolucionária. Exigiam a libertação de 15 de seus homens, falando que cada um desses valiam 100 embaixadores. Mas sabiam que o embaixador dos Estados Unidos valia muito pelo ponto de vista da ditadura. Declararam que essa luta não acabava com a troca de um general no poder por outro, mas com o fim do regime dos grandes exploradores, substituído por um governo que libertasse os trabalhadores brasileiros da situação atual. Assinando no final, agora é olho por olho, dente por dente, MR8. O objetivo disso e de muitas outras ações semelhantes foi dar a atenção do mundo ao que acontecia no Brasil. E foi aí que o país parou lentamente de ser só Amazônia, delícias tropicais, carnaval, Carmen Miranda e passou a ser um país de tortura e repressão que influenciou diversos regimes da América Latina. Durante toda a nossa ditadura, esta foi sempre estampada como democracia, podendo dizer que foi infernal, caótica, destruidora do país e de boa parte de sua população pelos 21 anos e os anos seguintes, com os quais estamos tendo que conviver com as consequências. Rastros das passadas finais de uma vitória não da guerrilha, como o restante da América Latina teve, mas pelo militar, em torno de 1985, ter saído do poder, porque não conseguia mais sustentar neste. Os militares brasileiros favoráveis ao golpe e, em geral, os defensores do regime instaurado em 1964, costumam designá-lo como Revolução de 1964 ou Contra a Revolução de 1964. Os 5 presidentes militares que governaram nessa época declaravam-se herdeiros e continuadores da Revolução de 1964. Já a historiografia brasileira recente defende a ideia de que o golpe, assim como a ditadura que se seguiu, não deve ser considerado como exclusivamente militar, sendo em realidade civil-militar, já que houve sim apoio de parte da população. Em 1985, após a morte de Tancredo, é instaurada a nova república, com a posse de José Sarney. O seu primeiro desafio foi resgatar as esperanças. Sua estratégia foi legitimar-se pela ação. Para as Forças Armadas, deu espaço institucional, que resgatou a ideia da volta aos quartéis como uma conquista. Aos partidos políticos na clandestinidade, deu reconhecimento. À imprensa, a liberdade de expressão. Aos sindicatos, a liberdade de manifestação. Convocou eleições e convocou a Constituinte. Retomou a ideia de uma política externa independente, abrindo o diálogo com a América Latina, voltando-se para a Argentina. Na ação administrativa, abriu espaço para as questões até então marginalizadas, a reforma agrária, a cultura, a política urbana, o meio ambiente. Avançou na desburocratização, porém, isso não foi o suficiente para diminuir a superinflação do país, e foram tomadas diversas outras medidas econômicas.
Só em 1988, as Forças Armadas realmente voltaram ao papel institucional, a defesa do Estado, a garantia dos poderes constitucionais e da lei e da ordem. Com isto, podemos reparar que os problemas que enfrentamos atualmente não são simplesmente só a falta de ações dos políticos de hoje em dia, mas sim consequências de vestígios de um período histórico que não está assim tão distante dos dias de hoje. Para a melhor compreensão da ditadura, criou-se a Comissão da Verdade, que tenta descobrir e expor documentos que se encontram guardados em confidencialidade. É estudando essa história que entendemos de onde vem esse nosso sistema de salas trancadas, opressão militar e silêncio eterno, que continua com o fato de alguns serem mais cidadãos que outros. Podemos levar como exemplo que essa história continua mal contada o homem que foi morto, pouco depois de admitir ter visto o corpo de Rubens Paiva, naquela época. Ainda hoje vemos a impunidade que alguns têm. Mesmo fazendo diversos maus, matando diversas pessoas, o Brasil é o único país da América Latina que não teve os seus ditadores presos, ou pelo menos penalizados por suas ações. Porém, o processo histórico não deve ser visto como maniqueísmo. Alguém que volta para o poder em outro contexto pode sim ter um papel totalmente diferente. O poder muda as pessoas, mas será que obrigatoriamente corrompe? Ditadura não se mede só por número de torturas, desaparecimentos, mas pelas perdas de liberdade, por não poder dizer o que se pensa. A manipulação da mídia na ditadura era semelhante à nossa e continuava passando hinos e fantasias que nos distraíam dos verdadeiros problemas para que continuássemos amando o Brasil. Não é interessante como ainda hoje em dia somos privados de informações por controle do governo, da mídia? Podemos até relacionar a Copa de 1970 e a de 2014, sendo anunciada como circo, tirando o foco, naquela época, da ditadura, e hoje em dia, da epidemia enorme que se tornou a dengue, a seca, a crise econômica e os 1000 assaltos que ocorreram nos meses de junho e julho desse ano, nas diversas cidades brasileiras, além dos problemas de sempre: saúde, educação, transporte e corrupção. Há sempre o estímulo de um espírito nacionalista. Para não causar polêmica, a mídia desvia a visão do povo para a qual querem que tenhamos. As manifestações de 2013 e a posição da polícia militar quanto a elas, assim como o posicionamento dessas em pacificações que não são tão pacíficas assim, também me remetem àquele tempo. As manchetes, no dia do aniversário de 50 anos do golpe com a frase "restaurando a democracia", e a falta de atenção dada a isso, também me parece uma manipulação. Já parou para pensar no como poderia ter sido a ditadura com a internet? Verdades vazando sem o poder de controle. Foi assim que ocorreu ano passado. A organização, o debate, o esclarecimento dos fatos mal apresentados na televisão foram dados por ela. A internet versus a TV manipuladora. Todos os problemas são parecidos sim, mas lembrando que o poder brasileiro não é formado por um único partido, gostaria de lançar a questão. Isso tudo ainda pode mudar. Mas como?